E aí, pessoal, me chamo Carlos E eu sou o Carlos. e eu sou o Kaique. E eu sou o Miller. E nós estamos aqui hoje com mais um vídeo, depois aí de 5 vídeos, Pelo menos 5 vídeos. depois de muita gravação, de muita discussão e um debate aqui, Verdade. a gente chegou a um consenso. Foi. Então esse é o primeiro vídeo com essa nomenclatura, mas nós estamos aqui com um vídeo do ViaCast. Via Cat. Estamos aqui começando do início, né? Você que, quando estiver assistindo esse vídeo, já vai ter pelo menos lançado mais 5 outros. Hoje a gente já fez o lançamento do primeiro vídeo. Graças a Deus o canal, né, deu início. É só pra lembrar que a gente gravou. A primeira vez que a gente gravou foi mais ou menos dia 10. Foi, se eu não me engano, foi semana passada ou foi semana retrasada. Então não foi dia 10. Dia 16. Não, dia 16 não, porque dia 16 é agora. Foi antes de dia 10, na verdade, eu acho. Ou foi dia 10 ou foi antes. Foi uma Foi. coisa assim. Foi um dia de. Foi de sexta também. Foi dia 10. Dia 10. Então a gente gravou dia 10 e a gente só lançou dia 17. 17. Né? É. Tá. E aqui a gente está com mais um episódio, mais um vídeo. E a gente trouxe aqui um assunto bem interessante. A gente trouxe um objeto de discussão, a gente, naquele pensamento, antes aqui, né, a câmera ela só mostra quando a gente já tá decidido, quando a gente já sabe o que vai falar, e quando já tá tudo pronto para falar, aí a câmera ela mostra o que é que a gente vai fazer, né? Mas antes, a gente nunca mostra, mas sempre tem um antes Na no vídeo. misericórdia. E a gente aqui na nossa discussão sobre o que é que a gente ia falar, e eu tava com um assunto que esqueci de anotar do que a gente queria falar, aquele negócio todo, aí a gente conversando aqui, o assunto veio. Aí foi um gatilho pra falar do assunto. Pra falar do assunto. E natural. Natural, a gente conversando aqui, foi que eu me lembrei, anotei aqui, que a gente vai falar justamente sobre a questão da inteligência artificial. É isso aí. E a nossa proposta aqui, você que tá vendo aí o título, viu e provavelmente um título que chama a atenção, é a IA ela como aliada, ou, né, chega a ser na verdade uma pergunta, ela é aliada ou inimiga na produção do conteúdo? Isso aí. Então a gente quer falar um pouco sobre isso porque a IA hoje é uma coisa muito frequente em todos os âmbitos que você olha. Tem uns 2 anos, 3 que ela, tipo assim, se tornou pública, acho que é essa a expressão que eu posso dizer, porque eu acho que ela saiu em 2022, 2023, foi quando realmente estourou assim o negócio da IA, né? Pelo menos no Brasil. Lá Acho que é por fora aí, tinha um mestre. pouco, mas é mais ou menos isso que ela começou com uma maneira assim, tanto mais acessível como uma produção A mais, questão é justamente a acessibilidade, não é? Porque é Isso. como você está falando. Justamente, eu acho que foi, né, que foi em 2000, janeiro para fevereiro de 2022 ou 23, eu acho que foi 23 ali, que ela realmente torna assim um assunto assim acessível, principalmente aqui no Brasil, né? Sim, sim. E é uma coisa interessante porque a gente vê ela se torna acessível, a gente começa a ter esse contato, só que é algo novo e algo que a gente nunca viu nada parecido Não, na internet, não. até o momento em que ela chegou. Então é algo que causou espanto para alguns, Sim. causou muita admiração, Eu me lembro, aquele nossa. pensamento de, nossa, ela tem uma capacidade e a gente lembra, e eu acho que você que está aí assistindo talvez já tenha visto aquele famoso vídeo feito por IA, um dos primeiros, que é aquele vídeo do Will Smith comendo macarrão. Sim, E ele ficou simplesmente terrível. Ele muitas vezes hoje ele é usado como parâmetro para mostrar o quanto a inteligência artificial ela evoluiu Ela dentro de evoluiu. tão pouco tempo. Um vídeo como aquele para os vídeos que são produzidos hoje, a gente vê uma diferença gigantesca, um abismo de diferença. Então, quando a gente olha para isso, aí a gente tem aquele pensamento de como ela mudou e como ela se tornou algo. Você talvez vai entender, como diz o Thanos, ela se tornou algo inevitável. Inevitável. Porque a IA hoje ela está como algo que ela pode se dizer, eu sou inevitável. Só para os amantes de Vingadores, Pois é. Ultimato? Ultimato. Porque, vamos ser sinceros aqui, eu digo por mim, eu trabalho como jovem aprendiz em uma empresa, hoje estou na área de segurança do trabalho, e você pensa, não tenho o que fazer, mas eu uso a inteligência artificial no meu dia a dia. Eu posso não usar sempre, mas é garantido pelo menos uma vez no mês, ou Se duas, utilizar. eu vou usar algum recurso da inteligência Legal. artificial. É certeza que eu vou usar isso para alguma coisa. E é aí onde ela ajuda bastante a gente, porque economiza tempo, cria coisas que a gente às vezes não tem o tempo ou o conhecimento para produzir.
Eu não tenho habilidade de edição, eu não tenho habilidade de criação de imagem, então eu jogo lá na IA, e aí ela faz algo para mim, eu só vou ali especificando o que eu quero, e ela cria. Isso é ótimo. Isso é muito bom, tanto para a gente no dia a dia, como É verdade. para a questão da produção de conteúdo. É verdade. E é interessante que eu me lembro, só um comentário aí, vocês que estão assistindo aí, quando lança, eu me lembro que a discussão nas redes, quando ela realmente se torna acessível, e se eu estiver errado, vocês podem me corrigir, deixem aí nos comentários, né? Mas eu me lembro de uma das figuras internacionais que se colocaram contra a acessibilidade pública assim da IA, eu acho que a expressão correta é contra mesmo, foi o Elon Musk. Sim. Porque ele falava dos perigos, que exigem mesmo, né? Um dos perigos reais é justamente, às vezes, o falso sequestro, né? Que usando a voz de alguém que você conhece para estar te extorquindo, chantageando para pagar ali um possível resgate. E isso dentre outras coisas e mentiras, né? Como uso para acusar alguém de um crime, no caso, né? Enfim, várias outras situações. Então, assim, trouxe muitas discussões, mas, por fim, chega no que a gente quer falar aqui hoje, que é sobre justamente o envolvimento, né, ou o uso da IA na criação de conteúdo, né, que se adaptou de maneira, assim, absurda. E como qualquer coisa na vida, tem sempre os dois lados da moeda. Tem um lado positivo, o lado bom, o lado que, para quem produz conteúdo, e se tem alguém aí nos assistindo que produz há algum tempo, ou então tá começando a produzir, sabe que é um negócio trabalhoso. Porque a gente às vezes chega aqui e a gente pode até assim não ser especialista no assunto, que a gente não é. Sim, sim. A gente não é formado, a gente não tem esse tipo de. Por exemplo, a gente não é formado na área de TI ou desse tipo de coisa, fez algum curso De de softwares, especialização em IA, esse tipo de coisa. Mas a gente pesquisa, a gente vê, a gente procura alguma coisa para também a gente não só sair falando sem saber o que está falando. pesquisa, vê e usa. Então, pois é, a gente tem o conhecimento teórico pouco, mas tem o teórico e o prático. Pode não ser muito, mas a gente tem. E qual é a grande questão? É porque quando a gente pensa para produzir conteúdo, você vai produzir conteúdo, alguém pensa, sempre há dois extremos. Há o que acha que é impossível, não só produz se eu tiver tudo do bom e do melhor. Tem aqueles que faz como a gente já falou aqui, mete a cara e faz com o que tem. Como nós. Só que quando chega lá, tem gente que acha que o meter a cara é só chegar aqui, colocou o celular para gravar e começar a falar. Mas a gente sabe que tem a questão do ambiente. Vocês estão vendo aqui, a gente gravou 5 vídeos em um ambiente, Já repaginamos, a né? gente já ajeitou, já estamos com uma proposta diferente, continuamos com a iluminação já mudou, a gente já trocou a luz da sala onde a gente está, a gente já, então assim, sempre buscando uma melhoria. Então tem a questão de iluminação, tem a questão de gravação, tem a questão de ângulo, e isso o que a IA não pode fazer pela gente, mas aí tem a questão de edição, aí tem a questão de assunto a ser falado e ainda tem a questão de roteiro. E que muitas vezes esse é uma das principais dificuldades para quem produz conteúdo é o roteiro e depois a edição. A edição. Por quê? Porque o que é que eu vou falar? E quando eu descubro o que é que eu vou falar, eu preciso ir atrás de informações e dependendo do que eu vou falar, eu preciso ir atrás de fontes confiáveis para que eu possa falar realmente e falar algo que tenha sentido e que esteja certo. Se eu sou alguém que me preocupa com o que eu vou transmitir, se eu não me preocupo em ter responsabilidade de transmissão, eu faço de qualquer forma. E isso acabou sendo muito terceirizado pela IA. A gente vê que muita gente hoje joga para IA fazer esse tipo de coisa. A gente não é ser hipócrita aqui dizer que não faz. Não, a gente não tá A gente usa a IA para pesquisar, a gente muitas vezes usa a IA para sugerir ideias de títulos, de descrição de vídeo, de imagem de capa de vídeo, mas a gente sabe que hoje se tornou algo tão massivo que hoje muitos dos produtores de conteúdo eles não produzem o conteúdo. Eu poderia dizer que eles modelam e jogam como ser uma criação que não é deles. Verdade. Porque hoje a gente vê que na área da maioria das pessoas o roteiro é feito por inteligência artificial. Não, a pessoa não grava o vídeo, é feito por inteligência artificial, todo o corpo do vídeo, a edição, os detalhes, a animação, sei lá o que for, e muitas vezes até a voz é de inteligência artificial. Basicamente o vídeo inteiro. Inteiro é de inteligência E artificial. aí você vai encontrar várias, né? Eu acho que eu posso falar algumas aqui.
enfim, para fontes, para pesquisas tem o Gemini, Claude, para imagens tem, acho que o Dollar, tem, acho que é um chamado Banana, enfim, É o tem inúmeros, banana. É. tem inúmeros. Mas, gente, a gente quer falar mesmo dos efeitos, porque, assim, com certeza você tem acesso aí, ChatGPT, foi um estouro, né, na época. Eu não sei qual que você mais utiliza aí, mas, assim, é absurda a influência que essas IAs têm na produção de conteúdo. Mas aí a gente quer falar, gente, e aí? Realmente funciona? É bom? Como é a conexão com o público, por exemplo, principalmente Canal Dark, né? Que foi o que você Sim. estava falando antes da gente começar o vídeo. Que é algo totalmente. Quando é uma coisa que chama atenção, perdura por um tempo, mas é como se eu disse, perde aquela questão do calor humano. Que eu estava falando isso com o nosso professor aqui, que, por exemplo, todo mundo hoje, eu acho assim, todo mundo hoje utiliza IA em algum momento dos vídeos. Eu não sei que momento, se vai ser só na thumbnail, enfim, na construção de qualquer elemento do vídeo. Mas, gente, é o seguinte, olha só. Eu, particularmente, eu tenho muita dificuldade em assistir um vídeo todo produzido por IA. Aquilo me desconecta, entende? A minha suspensão de descrença assim, para mim tá bom, eu não consigo assistir tudo. Agora, eu acredito que para simulação, por exemplo, a gente costuma ver muitos vídeos de simulação de textos bíblicos, Sim, né? Muitas simulações, sei lá, de alguma coisa histórica, como Chernobyl, Hiroshima, essas coisas assim. É curioso, porque é a única forma da gente tentar ter uma imagem na cabeça do que realmente aconteceu. Ok, tudo bem, eu tô falando de coisas assim, mas enfim, lugares que a gente nunca visitou e tudo mais. Só que quando se trata de um conteúdo totalmente produzido, a pessoa, vamos lá, a pessoa que tá ali falando é IA, aí aquilo já me desconecta um pouco, sim. entende? Eu prefiro alguém como nós estamos aqui. Eu não consigo me conectar quando eu sei que a IA que tá do outro lado é a imagem da IA, é o avatar da IA. Eu não consigo, eu tenho essa dificuldade. Me desconecta e eu já não consigo assistir o vídeo todo. Eu até acho que essa é a questão. Para você que é produtor, que é produtor de conteúdo assim como nós, eu acredito que a IA não vai tomar de conta total. Não acho que vai, porque se você for olhar os vídeos que mais, pelo menos pra mim, que o algoritmo recomendou muito, né? Porque eu gosto muito de ver, são vídeos de pessoas no campo, acampando, na roça, como você colocou, aqueles vídeos que viralizaram, que era survival, que era É, sobrevivendo. aqueles indianos construídos com. Nossa, Né? aquilo, gente, Sendo real, sendo verdade ou não, o jeito que eles constroem. eu juro que por muito tempo eu comprei a ideia que o cara tava de verdade com um facão Construindo na mão. construindo casas gigantes de terra com piscinas naturais, pelo amor de Deus. Eu comprei muito aquela ideia. O impressionante era como ele trazia água. Gente, aqui no nosso, eu não sei de onde você está assistindo o vídeo, mas aqui na nossa região aqui, tá, no interior de Pernambuco, e todo Pernambuco, né? O abastecimento de água, em sua maioria, né? Existem alguns abastecimentos privados, mas assim, o abastecimento de água, ele é pela Compesa. Nem a Compesa transporta água com tanta pureza, né? E quantidade quanto aqueles camaradas conseguiam ali naquele. Não, era sensacional, né? E ali eu conseguia. E aí vem a evolução, como você estava colocando, que era justamente de eles começarem a começar a produzir esses conteúdos de sobrevivência e também de construção civil com IA, né? Que você estava comentando aí antes do vídeo começar. Que até aqueles vídeos, provavelmente você já viu que a proposta do vídeo é como uma proposta desses vídeos assim, e vai construir ali uma casa, sei lá, vai cavar um buraco e construir uma casa. E você vê fazendo um revestimento nas paredes, Ah, você. e tanto revestimento que aquilo ali já diminui metade do espaço que Que tem. tem, que eles aprontam que tem, né? Que eles apontam. E hoje, alguns vídeos já começaram a melhorar isso, mas eu tava comentando aqui com o professor, a gente tem alguns vídeos que a casa ela começa tendo, sei lá, o espaço que estão construindo tem 5 metros quadrados, mas à medida com que vai sendo colocado e feito coisas, parece que ela vai aumentando. E por fora não muda. Então, assim, Aconteceu é uma comigo coisa isso. que a IA ela acabou tirando um pouco daquela graça, Aconteceu comigo. daquela sensação de ver. É. E uma coisa que é assim, tanto para essa conexão com o vídeo, mas a gente
desde sempre a gente tem essa questão da disputa entre homem e máquina. Homem e máquina. É interessante isso. Porque o que é que acontece? A IA, ela vem, mas a IA ela precisa de um humano. Só que onde você usa uma IA para trabalhar, ela acaba muitas vezes fazendo um serviço mais, vamos dizer assim, mais produtivo, pode não ser tão interessante quanto, Pode ser até mais profissional. pode ser até mais profissional, É. não pode ser tão interessante assim, de conectar, mas é mais profissional, mais bem Na detalhado. qualidade, sabe? A gente não tá falando na questão, como o senhor colocou, do calor humano, Sim. da conexão, mas assim, a questão de realmente a imagem ser top, o áudio ser bem limpo, bem puro, enfim, essas coisas assim, né? E até a própria questão, por exemplo, enquanto para uma pessoa ela gravar um vídeo, ela criar roteiro, gravar o vídeo, editar e postar, isso muitas vezes no intervalo de dias, Ah, é. a inteligência artificial em horas pode fazer 5, Ah, 10, é. 15, 20 vídeos. Produzir muito Então a rápido. produção é muito maior. Só que a gente sabe que tem essa desconexão do sentimento que você tem ao assistir ao vídeo, mas deixando isso um pouco de lado. E principalmente para quem é da área que produz conteúdo, a gente para analisar, e será que é uma concorrência leal? A gente para colocar um vídeo, um canal, e vamos usar de exemplo a gente, como a gente que Uhum. produz, vamos dizer assim, de forma orgânica, Isso. que a gente organiza o cenário, a gente corre atrás, a gente não usa nenhum dos artifícios de IA para fazer um cenário ou coisa do tipo, apesar de que É. isso pode ser utilizado para Pode, algumas pode. propostas de vídeo, Uhum. mas tipo, a gente não faz um cenário totalmente de IA, a gente tenta, com um pouco que a gente tem, mas a gente tenta fazer uma coisa fixa, uma coisa física, melhor dizendo, a gente tenta fazer dessa forma, aí a gente se junta para ver o que vai dizer. Muitas vezes a gente passa mais tempo conversando para decidir o que vai ser dito do que conversando no vídeo. Do que no vídeo. Aí quando termina, aí vamos editar o vídeo, vamos ajustar, ver se tá tudo ok, vamos jogar lá para a plataforma do YouTube, aí vai fazer a thumbnail e eu sou sincero em dizer que se você, por exemplo, nosso primeiro vídeo, pode olhar a thumbnail do nosso primeiro vídeo, eu pedi para o chat GPT fazer. Porque eu não sou uma pessoa que tem um conhecimento muito amplo na questão de edição de foto, de criação de imagem, então eu ainda estou aprendendo. Eu pedi para ele fazer, mas eu já usei aquilo como base para tentar agora mudar um pouco para as próximas thumbnails a gente conseguir fazer uma coisa com uma foto da gente ou com alguma outra foto e usar aquilo como base e tentar fazer de uma forma um pouco mais orgânica. Mas você vê que tem pessoas que todo esse processo ela faz dessa forma, então é bem mais fácil uma pessoa que tem um canal que tudo é feito por IA, ela produzir conteúdo e postar numa frequência maior do que uma pessoa que não é assim. E a gente sabe que isso aí ela vai, e se for do mesmo nicho, vai ter uma concorrência que chega a ser desleal. Porque vai ter uma concorrência, a pessoa que produz normal, a pessoa que produz tranquilo, ela em algum momento, ela vai chegar ali e vai ter todo esse trabalho orgânico para fazer, enquanto que aquela pessoa que só produz por IA. Durante todo esse período que a pessoa está produzindo, ela já fez vários vídeos, saiu programando, postando. E quando você olha no YouTube, a pessoa que faz por IA, ela tem 50 vídeos, enquanto aquela pessoa que faz Tem 5? tem 5 e com o mesmo tempo de canal. E muitas vezes ele que tem 50, ele vai se sair melhor, ele vai ter melhores resultados, vai monetizar mais rápido. E às vezes, quando é o mesmo nicho, ele vai estar à frente desse. E a gente pensa, será que isso é justo? É justo. E a questão é justamente essa. A gente fala sobre esse assunto, gente. Vamos lá. Existem alguns que realmente, que no caso seriam os canais Dark, que eles realmente disparam as visualizações, tá? Em inscritos e tudo mais. Mas é como eu tô te falando, chega um momento que dependendo do nicho que vai ser escolhido comentar, assim, ele não vai mais crescer e talvez vai até cair, né? Por causa da questão da conexão. E aí tem outro detalhe, que é o assunto que a gente está comentando, é interessante falar. A questão da monetização. Sim. Porque existem alguns casos, pelo que está observando aí na plataforma do YouTube, que ele já não está, vamos dizer assim, dando tanto valor a esses vídeos e até tirando a monetização de alguns canais assim, né? Assim, mestre? Isso. E é justamente a gente vê que até uma forma do YouTube incentivar a fazer daquela forma mais humana,
daquela forma mais assim, porque é você tirar vantagem demais, fazer Exatamente. dessa forma, ter esse trabalho maior e é como se eu disse, tem momentos que isso aí vai super funcionar, porque tem momentos que a gente só quer consumir, tem momentos que a gente só quer ver alguma coisa e tem coisa que é interessante de se ver feito por aí, então vamos ver. Mas vai ter aquele momento em que você sente falta do calor humano, você sente falta de olhar um vídeo e dizer, cara, que vídeo bem trabalhado. Às vezes você olha e diz, a pessoa ela não tinha tanta condição, mas ela fez um vídeo interessante, ela fez um vídeo bem É. trabalhado, bem bolado, ela teve o esforço, porque muitas vezes a gente dá valor quando a gente vê o esforço no que foi feito. E quando a gente não vê uma coisa que não parece ter esforço, a gente pensa, não, mas foi fácil É demais. muito mecânico, né? É Muito muito automatizado. isso, Não é? O ser humano, ele se sente, aliás, ele desperta a empatia quando ele se identifica e se vê naquela pessoa. Mas aí você vê que é um avatar feito por IA que está ali, e é a IA que está narrando, né? sim, Que produziu o texto, que está na imagem ali, você não tem como se conectar, porque para você vai ser uma máquina. Ainda que você não perceba, tá? Mas você não vai se conectar. E aí o que acontece? Às vezes o vídeo tem muitas views, mas em horas de reprodução é baixo, é baixo. porque as pessoas não conseguem ficar retidas assistindo aquele vídeo, né? E é uma coisa que assim, eu acho que passa bem mais rápido do que aquele conteúdo feito mais orgânico, digamos assim, porque a gente vê muito no Instagram, por exemplo, aquelas novelas que o pessoal faz de frutas falantes. Isso ali foi febre, eu acho que durante uns 3 meses, e agora eu mesmo não vejo mais. Aí, Não sei se o senhor. eu cheguei a ver e em algum momento Foi fruta, foi escova de as frutas dente. saíram, aí entrou uns avatares com marca de carro, como os Ah, personagens. sim, sim. Eu achei assim um absurdo, porque na tentativa de explorar uma coisa que deu certo, eu acho que semana passada eu cheguei a ver um vídeo onde os personagens eram perfumes. Perfumes. E Não e não não chegou. era tipo perfume genérico, eram perfumes de nome conhecido dentro do Brasil. Entendi. Perfumes populares, muito populares. Então, assim, a gente vê o absurdo que chega, a tentativa de se tirar essa vantagem, de se lucrar com isso, fazendo o mínimo de esforço possível. É claro que a gente está dizendo isso, mas a gente sabe que tem uma pessoa, vamos dizer assim, dando os comandos à máquina. A gente não está dizendo que não tem um cara ali pegando seu aparelho de telefone, seu computador e dando os comandos, que precisam-se dos comandos para que o trabalho seja feito, até para correção depois de produzir. Sim, Mas o que a gente está dizendo assim é que realmente não é a mesma coisa de ser produzido organicamente. E assim, a gente acredita que, querendo ou não, com o passar de tempo, talvez até meses, tá? Não vai ser assim, não vai perdurar. É isso que a gente tá querendo dizer. sim. Entendeu? Como as frutas, né, os avatares por frutas não conseguiram, É, carro, essas coisas, não vai durar, gente. Aí, né, passa. o canal Dark que é produzido só com IA é muito pouco provável que dê certo. É muito pouco provável que dê certo. Hoje a gente tem, não sei se o senhor já notou, até alguns doramas Sim, produzidos por doramas pequenos que parecem séries, ou como você colocou, séries de ficção científica, outras realmente parecendo doramas mesmo coreanos. Mas assim, vai bombar, vai viralizar, vai virar febre e depois vai diminuir também. Hoje o que está em alta hoje, nesse momento aqui agora, que eu acho que você já deve ter visto, são algumas cenas que beberam do final de Vingadores Ultimato, quando pega aquele trecho do Capitão América passando o escudo para sim, o Sam, Sam Wilson. que era o Falcão, né? O Falcão? Isso. Era. E aí pegam aquelas cenas, agora estão colocando jogadores de futebol, não sei se você Eu chegou a cheguei a ver. ver o do Né? Aí Neymar. tem lá o Cristiano passando para o Mbappé, aí eu não sei se vão criar, né, que a gente tá, nesse momento a gente tá vamos dizer assim, indo pra reta final do último jogo da Copa do Mundo, né? Isso. Espanha e Argentina, não sei se vão criar pro Lamine Yamal, mas eu já vi do Neymar falando com ele para estimular ele para a próxima Copa de 2030, enfim, e aí o último que eu vi, é até engraçado esse, o último que eu vi era do Bolsonaro, vendo dois Bolsonaros e um pequeno, e aí vendo um cara do futuro com eu não sei o nome daquela faixa lá do presidente, sabe, na Sim, a mão, parte que era o presidencial. filho, no caso, que era o Flávio Bolsonaro, vamos dizer assim, uma visão do futuro que ele teria se Sim. tornado presidente.
E vi outro do atual presidente Lula também falando, mas aí foi mais uma questão até de zoeira que as pessoas usaram. Mas enfim, hoje o que está em alta, que foi o que viralizou, é esse tipo. Sim. Uma coisa mais real, né? Realmente a gente vê que tem um apreço, um gasto de energia maior. Mas, gente, é IA, tá? Eu até posso fazer um comparativo para a gente encerrar o vídeo, que o tempo já se foi, para não ficar longo demais, mas assim, como o senhor falou, lembra que o senhor falou? Eu consigo gastar mais tempo assistindo animação, Do que seja ela animação, desenho mesmo, animado, ou que a gente assistiu, como que no caso Naruto, anime. anime, Anime. do que vendo algo feito por IA. Isso. Tá? Claramente as pessoas têm muito mais apreço. E até esses vídeos assim que a gente vê que o pessoal, acho que aqueles vídeos que são com animações que às vezes é feita de traço, ou então realmente animação mais parecida com animação de Você desenho. compra a ideia, eu compro Sim. a ideia e eu assisto, tá? Mas quando eu tô falando, quando é o avatar do IA, que é aquele negócio caricatozinho, tipo aquele avatar da Magalu, Sim. sabe? Aquele avatar da Magalu, É. que é a Lu, né? Que é a É. própria Lu. Aí, enfim, tem outros avatares por aí. Eu não consigo, eu não Não, me é. agrada muito, não. Mas é isso. E até como a gente falou, assim, para encerrar essa questão de perdurar, se a gente for olhar hoje, por exemplo, você olhar no YouTube, pode não ser o principal, mas quando se consome, você vê muito que isso é uma coisa muito vigente. Que eu encontro muito no Instagram, Sim. hoje eu encontro mais no Instagram do que no YouTube, que são vídeos relacionados a gameplay. E você vê que gameplay é uma coisa que se começou há muito tempo atrás Ah, é? e que até hoje perdura com uma facilidade muito grande. Por quê? Porque a maioria das pessoas que vão assistir uma gameplay, elas não vão apenas para ver o jogo. Porque se fosse por ver o jogo, a pessoa jogaria, ou a pessoa, se não tem a condição de ter ali o console, o computador, ou seja lá o que for, pegaria uma gameplay que passa só o jogo. Aham. Mas tem gente que gosta não só de ver a gameplay, como gosta de ver a gameplay por fulano de tal. Por quê? Entendi. Porque a maneira como ele faz quando ele tá sozinho ou com alguém, a diversão que ele gera vai além do só você assistir o que tá acontecendo no jogo. Eu concordo. E é isso o ponto que aí ela não consegue chegar. Vai conseguir. De ela fazer você ter uma conexão de que quando você está assistindo o vídeo, às vezes o principal do vídeo, que é o jogo em si, ele fica em segundo plano para o que você está vendo da pessoa que está jogando. É isso aí. Que até eu digo isso porque eu peguei um pouco disso, meu irmão, ele pegou bem mais. Minha mãe muitas vezes, às vezes olhava e falava, não entendo como é que vocês conseguem assistir um vídeo de um cabra vai besta conversando e falando aí sozinho, jogando negócio, vocês veem ele jogando. Não. Eu não sei qual é a graça que vocês veem nisso. Sendo que a gente entende e aquilo ali traz, assim, um divertimento. Sim. Enquanto que a IA, eu vejo que ela nunca vai conseguir chegar Não nesse vai, nível. não vai. Ela nunca vai conseguir fazer isso dessa forma. Mas é isso, gente. Ó, hoje está se vendendo muitas IAs, né, para comprar isso e não sei o quê. Agora mesmo, eu acho que nessas últimas 2 semanas, pelo menos eu nas minhas redes, tô sendo bombardeado aí pelos algoritmos para comprar um pacote pela Adapta. Que aí tem não sei a quantas. dólar. Porque não sei quantas IA. E aí eu tô investindo tão pesado que você encontra lá. Eu acho que eu vi o Renato Cariani, eu acho que eu vi o Igor 3K, eu acho que eu vi aquele. Nossa, eu esqueci aquele cara do podcast de Caracatecast, que eu esqueci. Enfim, o Bola, tem o outro cara, o Carioca. Enfim, gente, muita gente famosa, Primo Rico, aquela turma toda vendendo. E vai ser. É útil, tá? Pelo amor de Deus, a gente tá dizendo que não é útil. Mas a gente só tá dizendo assim que pra você, criador de conteúdo, não adianta. Não subestime, porque nada vai substituir o ser humano na frente das telas. Assim, as pessoas querem ver outras pessoas. Tá? É por isso que tem muito os vídeos que mais viralizam. Esses dias, agora a febre que virou, sabe o que foi? Caminhoneiro está gravando sua rotina, gente. Sim. A gente quer ver as pessoas. Pessoas querem ver Pessoas. tá? O caminho é esse. Dia. Eu não posso criar um canal Dark? Pode sim, trabalha, aparece uma hora ou outra. Eu tava vendo que eu gosto de assistir alguns canais também que falam sobre conhecimento de uma forma mais fora, a pessoa fora de tela, mais como narrador. Que, enfim, canal Elementar que eu assisto muito, né? Dando até uma dica aí. Até ele começou a aparecer. Ele só narrava. Agora ele tá aparecendo. Ele entendeu isso. Realmente aproxima mais as pessoas, tá?
A questão do canal Dark, eu acho que é uma coisa que ele vai bombar, talvez você faça, ele bombe, chegue nas alturas, mas ele não passa muito tempo lá. Então, muita gente faz isso mais pelo lucro. Então, faça quantos, se for o que você quiser fazer. É, Até porque a gente dizendo pra você fazer ou não, isso não vai impedir, não mas vai mudar. faça, aproveite aquilo que vai gerar de renda e, pelo amor de Deus, aproveite essa renda para também investir, Investir. garantir alguma coisa. É, Até um assunto que a gente pode trazer mais à frente também, falando de sim, investimento, sim. essas coisas. Mas invista para mais à frente você ter alguma coisa e sabendo que por ser um canal Dark, a queda dele vai ser bem mais rápida e talvez ele pare de vez. Isso. Então a gente tem que entender isso quando Talvez se não trata de usar caiam, IA. talvez não caiam só os views, mas de repente o YouTube desmonetize. Corte a moneda. Então, assim, não é que vamos extinguir a IA, não, porque ela ajuda. Não, não vai, Mas gente. Ó, pode ter certeza, não vai. Não vai. A gente tá falando só dos impactos na criação de na criação de conteúdo. conteúdo, mas pense nisso. Use, mas saiba quando usar, como fazer como conversar de bebida. Use, mas use com responsabilidade. É. Use, saiba controlar, saiba, Moderação é? use com moderação. Consuma, mas consuma com moderação. Saiba fazer, porque isso vai pesar em algum momento. Então, saiba quando usar, quando automatizar algum processo, quando ter a ajuda dela para algum processo, mas também não deixe faltar essa parte humana, porque o humano precisa ter contato com o Ser humano, mesmo humano que seja serve dessa ser humano. forma, através de uma tela, mas precisa desse contável. E eu acho que a IA nunca vai conseguir entender totalmente o que é olhar para um ser humano ou ver o comportamento do ser humano nas redes sociais e dizer, não, eles estão nesse jeito, então estão precisando disso. Não, nunca vai ter. Então a gente faça dessa forma, então controle. Controle, mas não deixe de usar, mas deixe a parte mais humana. Alguma coisa a acrescentar? Gente, é só agradecer a vocês que estão chegando aí agora e quem já se inscreveu, quem já comentou. Nosso muito obrigado, meu muito obrigado, tá? Nos dá essa força, continua com a gente aqui. É o sexto vídeo, né? A gente acredita que está indo ao ar, mas ainda é só o começo. A gente quer trazer muitas outras pautas, melhorar cada vez mais para vocês. E só agradecer. Comenta aí embaixo onde você está nos assistindo. Se Isso. inscreve, compartilha, curte, hypa o nosso vídeo e nos ajuda, tá bom? E é isso, pessoal. Tchau, tchau.